Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a filiação biológica, ou seja, as circunstâncias que vinculam filhos e pais, né? Filhos e família, porque existe entre entre essas pessoas, uma relação biológica. Não há, todavia, qualquer diferenciação material, e isso tem uma importância muito grande no que tange à construção da ordem pública, por exemplo, no direito internacional privado, entre os filhos biológicos e os filhos havidos por adoção. O tema da adoção ainda vai aparecer no curso, mas a razão principal dessa diferenciação, ela é vinculada com a existência ou ausência de normas a respeito de cada um dos assuntos. Com relação à filiação biológica, nós vamos ver, não há qualquer menção na legislação brasileira acerca da lei aplicável, que não aquela norma geral contida no caput do artigo 7º, que manda submeter à lei do domicílio das pessoas a definição dos direitos de família. E isso, obviamente, trará algumas consequências interessantes quando a gente pensa no estabelecimento da relação parento-filial, sobretudo decorrente do avanço das técnicas biológicas e médicas, né? A norma de 1942, como eu venho insistindo nas diversas aulas que nós já tivemos nesse curso, ela reflete o modelo familiar vigente naquele período histórico, né? Uma família patriarcal, uma família tradicional, formada exclusivamente pelo casamento entre um homem e uma mulher, com filhos que vinham como forma natural de procriação e de manutenção da espécie, né? Que, entretanto, era consertada, entre aspas, esse conserto aqui, era corrigida, era remediada na hipótese dos membros do casal não terem havido filhos por métodos naturais, exclusivamente pela adoção, né? Então, a adoção era considerada, nesse período histórico, uma adoção remédio, uma adoção que curava, entre aspas, de novo, a impossibilidade daquele casal de ter tido filhos pela forma natural. Nesse modelo patriarcalista, mater semper certa est, né? A mãe sempre era certa. A mãe era aquela que trazia a criança à luz, aquela que dava à luz a criança. Já o pai era o marido da mãe, né? Havia, então, uma outra presunção, ao lado da presunção mater semper certa est, que era aquela segundo a qual pater is est quem justas nuptias demonstrat. Pai era o marido da mãe, era aquele que demonstrava as justas núpcias. Por isso, a mulher, quando procedia ao registro do matrimônio, ao registro do filho, bastava trazer a certidão do matrimônio. A certidão da existência do casamento era, vamos dizer assim, essencial e bastava para a imputação da paternidade ao marido da mãe. É verdade que o Código de 1916 trazia a possibilidade do marido da mãe negar a paternidade, era um prazo decadencial bastante exíguo, de 10 dias entre presentes e de 20 dias entre ausentes. O que significa isso? Se o pai estava na residência, no domicílio familiar, por ocasião do nascimento da criança, ele tinha a chance de manejar a ação negatória da paternidade num prazo bastante exíguo de 10 dias. Mas se, entretanto, ele estivesse fora do domicílio familiar, se ele estivesse viajando, por exemplo, ele tinha 20 dias, quer dizer, dava-se o tempo dele retornar, analisar a criança, uma coisa
que hoje pareceria um absurdo atroz, não? Analisar a criança e dizer, tenho dúvidas de que eu seja o pai, porque era assim que se fazia, você não tinha nenhuma evidência de que isso não fosse verdade, e muitas vezes crianças que nasciam com traços fenotípicos distintos dos membros da família daquele homem que ele conhecesse, né, ou da família da mulher que ele conhecesse, eram objeto dessa ação negatória de paternidade, mas quando se ia investigar, por exemplo, gerações mais antigas, você notava uma certa miscigenação antiga, seja com os povos indígenas, seja com os povos negros, e isso se manifestava geneticamente muito lá na frente, em gerações muito subsequentes, mas era um motivo que aquela pessoa inventava na sua falta de segurança, né, para negar a paternidade estabelecida pelo casamento. Este modelo de presunções, então, fazia com que a presunção de maternidade fosse encarada pelo legislador como maternidade, como uma presunção absoluta, e a presunção em favor do pai, em favor do marido, era uma presunção relativa na medida em que se admitia a negatória de paternidade. Em alguns momentos históricos, o nosso direito não admitia, por exemplo, que mães solteiras pudessem imputar a paternidade a quem quer que seja. Isso não impedia que uma pessoa que se reconhecesse pai não assumisse essa paternidade, mas isso deveria ser feito por uma pessoa desimpedida para o matrimônio. Um homem casado que tivesse tido uma relação extraconjugal com a mãe da criança e, mesmo que a tivesse engravidado e reconhecesse isso, encontrava um óbice na legislação para reconhecer essa paternidade, né? Então, esse modelo social era um modelo que talvez levasse o nosso legislador a não se preocupar com a indicação de regras específicas para a definição da paternidade ou da maternidade. Entretanto, as evoluções tecnológicas vivenciadas no campo das ciências biológicas e médicas fez com que nós passássemos de um modelo exclusivamente presuntivo, baseado em presunções, para um modelo de verdade biológica. Se essa verdade biológica é boa ou ruim, nós vamos discutir mais para frente. Só vou narrar o que é que foi que aconteceu numa certa linha do tempo aqui, nesse esforço de qualificação do problema que eu quero trazer para a discussão hoje. Quando se inventam técnicas, ou se desenvolvem técnicas médicas de exclusão da paternidade com exames de sangue, né, quando se descobre que os sangues são de tipos diferentes, considerando o fator ABO, o fator MN ou o fator RH, e se percebem as regras de dominância ou recessividade desses genes, se consegue excluir, pelo menos, a paternidade. Isso já começa a trazer para os magistrados um pouco mais de tranquilidade no encaminhamento das questões atinentes à maternidade e à paternidade. E isso ganha um auge bastante intenso quando se descobre a possibilidade de analisar a sequência do DNA, né, comparando-o com o dos genitores e estabelecer com uma acuracidade de cerca de 99,9% de certeza se aquela pessoa é ou não é o pai da criança. Essa circunstância, decorrente, então, dos avanços tecnológicos na área da biologia e da medicina, leva, num certo instante, a uma predominância do critério biológico sobre o critério civil, o critério registral.
Não há mais como manejar apenas e tão somente uma ação negatória de paternidade, naquele prazo exíguo, mas começa-se a admitir ações de investigação de paternidade ou de reivindicação de paternidade. Então, notem a diferença. O pai, o marido da mãe, o pai registral, não pode, até o Código de 2002, mover essa ação depois de 10 ou 20 dias, mas aquele que se descobre pai daquela criança, quando a legislação passa a admitir o reconhecimento de filiação, mesmo por pessoas casadas, né, de filhos havidos fora do matrimônio, isso faz com que as pessoas possam começar a reivindicar esta paternidade. E essa reivindicação passa, naquele momento, pela desconstituição da paternidade anterior. Então, não pode o pai, marido da mãe, proceder à negatória, mas ele pode ser excluído da relação parento-filial quando um outro homem reivindica esta paternidade ou quando a pessoa do filho, né, representado eventualmente pela mãe como responsável legal ou por ato próprio, procede ou busca proceder à investigação da sua paternidade. E se há um pai que consta no registro, ele vai precisar desconstituir essa paternidade da mesma forma. Se ele era aquilo que a gente chamava antigamente de filho de mãe solteira, né, que trazia no seu registro de nascimento apenas o nome da mãe e dos avós maternos, a investigação se fazia com o resultado da investigação se efetivava com a inclusão do nome do pai e dos avós paternos na certidão de nascimento, ainda que a revelia, no sentido não técnico, né, mas ainda que contra o desejo do pai. A gente viu isso acontecer com relação a algumas personalidades que, até o fim da vida do filho, no caso concreto que eu estou imaginando aqui, quando a filha falece de uma doença, não houve uma aproximação efetiva entre o pai biológico e a criança, né? E a criança, quer dizer, aquela senhora que só mais velha veio a saber ser filha de uma certa personalidade aí. Bom, isso leva a um choque cultural, porque, de fato, aquele pai registral não necessariamente se sente desconfortável com a circunstância de não ser o pai biológico e desenvolve ao longo da vida, muitas vezes até sem o saber, mas quando descobre isso não muda, um carinho, uma afeição, um amor pelo filho ou pela filha que a ele lhe foi imputada em razão da presunção pater is est. Isso faz com que a doutrina civilista brasileira desenvolva um conceito, que é o conceito de paternidade socioafetiva. A pessoa que desempenhou esta função, sabendo ou não sabendo que era o pai biológico, isso é o que menos importa, mas desenvolve-se a ideia de que a paternidade socioafetiva é um contraponto à paternidade eminentemente biológica. E aqui eu queria já começar a apresentar algumas críticas a este modelo, mas depois que eu contar a vocês qual é o raciocínio, por exemplo, que o professor João Batista Vilela, da Universidade Federal de Minas Gerais, um grande civilista, desenvolve num artigo sobre o tema. Ele diz, no seu artigo, que a primeira manifestação, ele constrói esse raciocínio, de que a primeira manifestação de uma paternidade socioafetiva pode ser encontrada na Bíblia Sagrada, né, nas Sagradas Escrituras, quando do julgamento do rei Salomão. O rei Salomão tinha um dom, era o dom do conhecimento, né? Ele conhecia as coisas, mesmo sem ter presenciado, ele teria esse dom, e, em razão disso,
ele era considerado um rei muito justo, tomava decisões bastante adequadas. Pois há um caso em que ele é chamado a intervir, porque há um litígio entre duas mulheres que deram à luz no mesmo dia a duas crianças diferentes, e essas crianças estavam na companhia das mães numa espécie de hospital, né, onde as crianças tinham nascido, uma espécie de maternidade, e durante a noite, uma delas assistiu ao falecimento do seu filho. Ela acorda e quando ela vai ver, a criança está morta. Uma criança que não sobreviveu muito tempo depois do parto. Ela, então, vai ao leito da outra mulher e troca as crianças. Coloca o cadáver do seu filho no leito da outra mulher e pega a criança viva e leva consigo para o seu leito. Quando a mãe da criança que remanescia viva acorda, percebe que a criança que está com ela está morta, mas reconhece que aquela criança não é o seu filho, ela inicia uma disputa relativamente àquela mulher que tinha a posse da criança. E o critério da época era o critério da posse efetiva da criança para a definição da maternidade, e com isso, diante do litígio, o rei Salomão é chamado a tomar uma decisão. Ele, então, analisa o caso e dispõe, essa é a sua decisão, que a criança sobrevivente, seja partida ao meio e entregue-se uma metade para cada uma das mães, já que elas não chegavam ao acordo sobre quem era efetivamente a mãe. A mãe biológica, a mãe que tinha dado à luz a essa criança, ela toma uma decisão específica e diz assim: eu prefiro que a criança fique então com a outra mulher. Entre meu filho ser morto e sobreviver entregue aos cuidados da outra mulher, eu prefiro este julgamento. O senhor pode, por favor, reformar essa decisão, se quiser, nesse sentido. A outra mulher parecia se compadecer da decisão. Ela fala, tá bom, então já que eu não vou poder mesmo ficar com meu filho que morreu, que a outra também não fique. Mais ou menos esse raciocínio. Se eu não posso ter, que ninguém tenha, né? Esse comportamento das duas mulheres é a prova que o rei Salomão precisava para reverter o julgamento. Mas ao contrário do que a mãe biológica tinha sugerido, de que a criança ficasse com a outra mulher, com a mulher que tinha a posse da criança, ele inverte o julgamento e estabelece justamente o contrário, que a criança fique na companhia daquela mãe que tinha uma tinha tomado uma atitude em favor da vida da criança. O professor Vilela vê neste julgamento a primeira manifestação da paternidade socioafetiva, maternidade no caso, né, mas do vínculo parento-filial por socioafetividade, né, que permite ao rei presumir que aquela é a mãe. Claro que, do ponto de vista místico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista etéreo, ele teria esse dom de conhecer as coisas e, portanto, ele já sabia que ela era efetivamente mãe. Mas, ao invés de só tomar a decisão, ele quis demonstrar, por meio do seu julgamento inicial, qual seria o resultado. Ora bem, essa socioafetividade é um conceito muito interessante, no meu modo de ver, mas com o qual eu tenho algumas reservas. E digo e explico, procuro explicar por que tenho algumas reservas com relação à socioafetividade. Eu acho que o conceito é bom como conceito, é um conceito adequado, é um conceito que permite aos juízes, aos promotores, aos advogados e aos interessados manejar bem essa lógica, mas me parece que deve haver limites. Há espaço para o desenvolvimento da paternidade ou mesmo da maternidade socioafetiva? Acho que há. Mas há esse espaço quando
o genitor biológico, barra registrário, barra civil, seja lá qual for a circunstância que o vincula à criança, não esteja ocupando por vontade própria esta posição. Com essa ressalva que eu procuro fazer à ideia de paternidade ou maternidade socioafetiva, eu evito o exercício da socioafetividade, por exemplo, por padrastos ou madrastas de crianças que convivem com os pais ou com a mãe, né, com o pai ou com a mãe. Esse padrasto e essa madrasta têm uma função na estrutura familiar, claro que tem, tanto que se cria um vínculo de parentesco por afinidade, né? Que não se dissolve, inclusive. Se esse padrasto ou essa madrasta se divorciarem do pai ou da mãe, vai continuar existindo, para fins, por exemplo, de impedimentos matrimoniais, um vínculo por afinidade. Evita-se com isso que casos de alienação parental ou casos de sequestro internacional de crianças, que nós vamos estudar daqui a algumas semanas, levem a um exagero de querer ver constituída uma filiação socioafetiva que é, no fundo, manipulada ilicitamente. Porque quem age e estabelece alguma forma de alienação parental e força uma circunstância em que a criança vê no genitor biológico alguém ruim, alguém que não respeita a história da família, que trocou o papai ou a mamãe por outra pessoa, né? E muitas vezes isso é reforçado pelo padrasto ou pela madrasta, acaba vendo o efeito que gostaria, que é o de alienar efetivamente essa situação, se o magistrado não tomar cuidado com esse argumento da socioafetividade, que não pode, me parece, se tornar absoluto. No caso do sequestro internacional de crianças, se eu pego uma criança no exterior e assisto à mãe ou ao pai trazendo para o Brasil e restabelecendo uma outra relação, que ela tem toda a liberdade de fazer se o vínculo precedente faliu, né? Não há mais interesse na sua manutenção. Mas você impede o convívio do genitor biológico ou da genitora biológica com essa criança e o padrasto ou a madrasta nesse relacionamento reconstruído pelo genitor sequestrador, seja ele do sexo masculino, seja ele do sexo feminino, acaba ocasionando, né? Isso também não me parece ser adequado. O exercício da ideia de socioafetividade, nós vamos ver na aula sobre sequestro internacional de crianças, que no caso de Sean Goldman, isso aconteceu. Quando o pai do Sean vem ao Brasil para buscá-lo pela segunda vez, né? Porque ele já tinha tentado isso quando a mãe cometeu o sequestro, mas acabou desistindo pelos entraves criados pela legislação e pela legislação nada, pelos julgadores brasileiros, que mal interpretam a convenção. Nós assistimos, quando a mãe faleceu e o pai tentou novamente reaver a guarda do filho, a uma medida adotada pelo padrasto do Sean Goldman, no sentido de se estabelecer a vinculação socioafetiva. Só que aquele pai biológico não podia desempenhar uma relação socioafetiva com o filho porque havia um impedimento artificial imposto por uma interpretação equivocada da legislação brasileira, com a qual o padrasto colaborou, diga-se de passagem. Então, nós temos aqui que estabelecer, me parece, para o bem do sistema e não para os desejos individuais de A, B ou C, uma espécie de trava nesse sistema da socioafetividade. O ideal é que os pais biológicos assumam de forma registral
essa relação parento-filial e exerçam essa afetividade socialmente, educando, criando e sustentando, no melhor e mais amplo sentido da palavra sustento, aquela pessoa em formação, que é a pessoa do filho, né? Mas nem sempre isso acontece e por isso há uma série de questões aí a serem discutidas e que nós vamos desenvolver em algumas aulas subsequentes, além da aula de hoje. Agora, esse vínculo biológico, com todos esses avanços tecnológicos que eu já mencionei, já colocam um problema de direito internacional privado. Que outros avanços tecnológicos na área médica e biológica, de que eu falarei daqui a pouco, acabam aprofundando essa problemática. Então, queria agora, primeiro, apresentar uma situação hipotética, construída por mim já há muitos anos, antes da proliferação dessas redes sociais. Então, por favor, vamos imaginar aqui que os personagens sejam avessos às redes sociais, que nenhum deles tenha perfil em nenhuma das redes sociais, para o meu exemplo funcionar, né? Mas há aqui um aspecto que eu gostaria de salientar. Primeira coisa, imaginemos um jovem brasileiro de sexo masculino, e aqui os meus exemplos vão ser sempre por casais tradicionais, por uma questão específica, eu estou tratando de relações biológicas, e aí, pelo menos nesse primeiro momento, antes de outras técnicas serem apresentadas, só cabe entre homem e mulher a existência da prole, né? Um jovem brasileiro de sexo masculino, isso é só para fazer o exemplo funcionar, mas podia ser o inverso, encontra num resort no Nordeste, vai passar férias lá, ele vai sozinho, ele desfez um relacionamento longo que ele tinha, tá ali meio borocochô e decide tirar umas férias, vai viver uma semana ali tentando espairecer e ressignificar os seus relacionamentos anteriores. E lá ele conhece uma jovem estrangeira que está passando férias no mesmo resort, e eles acabam se aproximando durante essa semana de férias, acabam se engraçando um com o outro e, como se dizia antigamente, tendo intimidade, né? E essa intimidade entre eles se intensifica ao longo da semana, eles trocam juras de amor eterno quando as férias acabam e ela precisa voltar para o seu estado soberano e ele precisa voltar para a sua vida concreta, e além das juras de amor eterno, trocam também telefone, e-mail, etc. Tá? Ele, chegando na sua casa, pega aquele papelzinho com os dados da moça e joga numa caixinha onde ele guarda cartões e contatos de outras pessoas que ele conheceu na vida. E aquilo fica ali esquecido. Ele imagina que aquele relacionamento não vai ter nenhuma consequência maior e deixa aquilo lá parado. Ela, por sua vez, no avião, vamos imaginar, só para ficar dramática a situação, refletindo sobre aquilo que aconteceu, diz, como eu fui tonta, é óbvio, isso foi só um amor de verão, não vai acontecer mais nada, etc e tal, e ela picota aquele papel com o endereço, o telefone, o endereço eletrônico dele, joga no vaso sanitário do avião, aquilo é sugado, sabe lá Deus para onde, né? Não sou engenheiro aeronáutico para saber exatamente para onde vai parar aquilo que é jogado no vaso sanitário de avião, mas esse indivíduo, esses indivíduos, então, perdem o contato uns com os outros, um com o outro. E depois de um tempo, essa moça se descobre grávida. Se descobre grávida e sabe que o único pai possível é este rapaz com quem ela teve contato durante as suas férias aqui no Brasil.
Ela, entretanto, não tem mais o contato dele, por isso que eu disse que vocês precisam acreditar que eles não existam nas redes sociais. Ela não consegue nenhum paradeiro dele, tenta, inclusive, telefonar no hotel, diz, olha, eu estive aí, hospedada, não sei o que, perdi o contato do fulano, ele me deu, e o hotel diz, sinto muito, nós não passamos dados pessoais dos nossos clientes, isso muito dos nossos hóspedes, isso muito antes da Lei Geral de Proteção de Dados, mas é, é, ela, então, se vê grávida e sem a possibilidade sequer de fazer o pai saber que será pai. Ele também não entra em contato, então também há uma culpa concorrente, digamos assim, da parte dele, em não procurar saber como é que as coisas estão, e ela, vamos imaginar, conhece uma outra pessoa que, com quem ela inicia um relacionamento, ela conta para esse homem, olha, eu estou grávida de um rapaz que eu conheci no Brasil, assim, 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 e eu não tenho contato dele, eu não sei como é que eu posso fazer isso. E ele diz, olha, se você quiser, eu assumo essa paternidade. Eu gosto de você, sempre gostei, vida que segue, eu registro essa criança como meu filho, não tenho problema nenhum com relação a isso, e vou amá-la, respeitá-la e educá-la como filho. Quer dizer, exerce a paternidade socioafetiva, uma vez que a paternidade está vazia. E o faz com o acréscimo de registro, né, no sistema local de registro de nascimentos das pessoas físicas. Passa-se um tempo, vamos imaginar que uns 3 ou 5 anos, aquele jovem brasileiro está no aeroporto, encontra a moça, avista a moça no saguão do aeroporto, num café, por exemplo, e ele diz, opa, vou lá conversar com ela, ver se está tudo bem, etc e tal. Quando ele chega, da frente da moça sai uma criança, ele olha para a criança, olha para a mulher, olha para o espelho, olha para a criança de novo, pergunta, ah, é sua filha? Ela diz, é, minha filha. Quantos anos ela tem? Tantos anos. Diz a própria criança, responde, eu tenho tanto. Né? E ele faz as contas e fica na dúvida, opa, será que é minha? Essa criança, será que é minha filha? Dali a pouco chega o marido da mulher, né, dessa senhora. Ele encontra esse marido, olha para o marido, olha para a mulher, olha para a criança, olha para o espelho, e ele passa a ter certeza que ele é o pai. Porque, por exemplo, não há vinculação fenotípica com essa criança e esse pai, e, portanto, ele imagina que ele seja o pai. Vamos imaginar, ainda mais adiante, que ele indague e a moça confirme que sim, ele é o pai biológico. Este homem não teve o direito de saber, volto a dizer, parcela de culpa sua, mas não teve o direito de saber que seria pai. Portanto, ele não pôde decidir se ele assumiria ou não assumiria essa paternidade. Diferentemente seria se ela tivesse telefonado para ele, dito, eu estou grávida, e ele tivesse dito, tome uma providência porque eu não vou fazer nada. Se você quiser, você entra com uma ação, ou interrompa essa gravidez, ou registre só no seu nome. Né? Nesse caso, me parece, ele abriu espaço absoluto para o exercício dessa socioafetividade, e, portanto, a filiação, se eu fosse juiz nesse caso, não deveria ser reconhecida, porque ele já procedera ao abandono. Porque senão fica muito fácil, né, gente? Eu não assumi um filho que eu possa ter tido, mas depois de um tempo ele se torna um milionário, uma pessoa extremamente bem-sucedida, aí eu quero ir, né, atrás e estabelecer o vínculo parento-filial. Não pode ser assim tão fácil, na minha opinião. Nesse sentido, eu indago. Onde este homem, que não teve o direito, muito por culpa sua, repito pela terceira vez, de saber que seria pai, onde ele pode mover uma ação reivindicatória dessa paternidade
que necessariamente passará pela desconstituição, ou passaria, pelo menos no direito brasileiro, que as coisas evoluíram de tal modo que hoje as situações são bem mais complexas, mas onde é que ele promoveria essa ação? E mais, seja lá onde ele promova a ação, e vamos imaginar que a propositura da ação pudesse ser feita no Brasil e ele tivesse optado pela propositura da ação aqui, a pergunta principal é: que lei eu aplico para decidir se eu vou constituir ou não essa relação parento-filial? Digo isso por uma razão muito, muito simples. O nosso legislador de 42 não traz nenhuma regra sobre esse assunto, como eu já mencionei. Se eu vou para a regra geral, aplica-se a lei do domicílio da família, né, dos membros da família, de novo aquela problemática que tem nos acompanhado. O legislador pensou no modelo papai, mamãe e filhinhos nascidos no curso do casamento. Não é essa a realidade, mas o núcleo familiar pré-existente está domiciliado num lugar. A criança terá o domicílio dos seus pais. E né, até esse momento, o pai dessa criança é o homem que assumiu a paternidade, registrou e vem desempenhando a paternidade socioafetiva. Será o domicílio deles ou o domicílio do pretenso pai que eu deveria considerar? E aqui eu já pensei inúmeras vezes sobre esse assunto e volto a pensar sempre que vou dar essa aula, então pelo menos uma vez por ano, quando vou preparar a aula, eu penso sobre essa questão novamente, e cada vez eu estou mais convicto de que o juiz deve aplicar, neste caso, a lei mais favorável aos interesses da criança. Há uma convenção internacional, a Convenção sobre os Direitos da Criança, é uma convenção de direitos humanos, não é uma convenção de direito internacional privado, é uma convenção que garante à criança o direito de convivência familiar de forma sadia, e isso me parece pode servir como fundamento para eu entender, dentro do princípio do melhor interesse da criança ou do interesse superior da criança, conforme a gente traduz a convenção do inglês ou do francês, né? Me parece que nós devemos pensar naquilo que é o interesse deste menor envolvido na situação. E qual será esse interesse? Será o de desconstituir a paternidade socioafetiva que até os dias atuais vem sendo bem desempenhada pelo homem que, mesmo sabendo que não era o pai, assumiu essa paternidade? Ou a de estabelecer os vínculos com este pai de origem biológica, que, volto a dizer, no meu exemplo, não sabia da existência dessa criança, por omissão sua também, mas não sabia da existência dessa criança. E que, ao saber, resolveu assumir pelo menos um direito barra dever de conviver com esta criança. Né? Tem havido uma campanha bastante intensa da parte dos familiaristas para que nós paremos de utilizar a expressão visita, né? Sistema de visita, porque dizem filho não é visita, e eu achei uma campanha razoável, né? Bastante bem fundamentada nessa ideia de interesse superior da criança, e o interesse superior da criança, ou o melhor interesse da criança, consoante a Convenção de 1989, que o Brasil ratificou, é uma convenção que estabelece o direito à convivência familiar. Ora, entre a família biológica, a família socioafetiva ou a família registral, nós vamos dar primazia a uma delas? A resposta é sempre depende, porque eu já adiantei a vocês que na hipótese do espaço de paternidade e de maternidade estarem vagos por culpa do genitor, me parece que ele não pode depois tentar restabelecer isso. Por mais que ele tenha se arrependido, por mais que tenha havido arrependimento posterior, eu acredito que uma decisão tomada por alguém plenamente capaz
sem considerar as consequências, é uma decisão para o resto da vida, né? E a pessoa tem que arcar com as consequências disso. Portanto, eu não sou a favor, por exemplo, do conhecimento da verdade biológica de filhos adotivos, não sou a favor do conhecimento da verdade biológica de situações em que o pai nega a possibilidade de assumir a paternidade, menos ainda quando ele sugere que a mãe faça um aborto. Não que eu seja contra, necessariamente contra o aborto, eu, nesses aspectos, sou bastante liberal, no sentido de estar muito antenado com as consequências que a pessoa que tomou a decisão vai ter que cumprir, né? Seja nesse plano, seja no plano espiritual, seja no plano etéreo, ela vai arcar com algum tipo de consequência, se as religiões estiverem corretas na sua construção daquilo que seja o mundo após a morte, né, a vida após a morte, sejam quais forem as religiões, elas trazem consequências para atos como esses. Mas está na esfera de liberdade da mulher, na minha concepção jurídica. E, portanto, não vejo como um problema se for uma decisão tomada de comum acordo entre eles. Claro que há consequências criminais do modo como a legislação está hoje, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que se esse homem insinua que a mulher deva fazer o aborto e ela não o quer, isso para mim é suficiente para afastar o exercício dessa paternidade no melhor interesse da criança. Tá? Isso significa que eu vou aplicar a lei do domicílio do núcleo familiar ou a lei do domicílio do pai? Não sei. A minha proposta é outra. É que o juiz receba uma autorização do sistema, e me parece que isso decorre da interpretação conjunta da lei de introdução com a Convenção sobre os Direitos da Criança, e que ele faça a opção pela legislação que melhor atenda o reconhecimento ou o não reconhecimento dos vínculos, conforme o caso. Quer dizer, então você está querendo dizer que ele vai pré-julgar e estabelecer se ele quer ou não quer constituir ou desconstituir a partir das circunstâncias, e daí ele vai pesquisar a lei mais adequada para garantir esse resultado? É, é isso que eu estou defendendo aqui, como uma forma de atender, né, de se efetivar o melhor interesse da criança. Cada caso vai ter uma solução. Como é que eu redigiria uma norma dessa? Determinando a incidência da lei do domicílio da criança, do pai, do pretenso pai ou do pai atual, a depender do resultado material que o melhor interesse da criança determine para o caso concreto. Alguma coisa como isso, claro, estou fazendo aqui de cabeça, né? Não redigi essa norma, e isso, obviamente, poderia ser aprimorado. Mas a ideia básica que eu imagino seria essa, né? Então, nós temos, de fato, uma possibilidade de pensarmos o problema nesse âmbito mais geral, que o direito internacional privado brasileiro não resolve, tá? Vocês podem não concordar com a minha solução, e eventualmente me apresentar outras, e eu ficarei feliz em refletir sobre elas. Mas no momento atual, a minha ideia é a de que nós deveríamos privilegiar o melhor interesse da criança, a falta de uma norma explícita sobre o assunto e a construção de lege ferenda de uma norma acerca deste aspecto deveria também tomar em consideração este melhor interesse da criança, tá? Agora, como eu disse, a evolução técnica, tecnológica, biológica, médica, avançou, né? Não parou por aqui. Começou a ser possível, num certo momento, se proceder à chamada fertilização in vitro. Ao invés de se utilizar do método tradicional
para a fecundação, sobretudo para casais que, em razão de questões as mais variadas, tenham dificuldade de desenvolver uma prole, em razão, por exemplo, de uma aspermia, né? A pessoa não tem espermatozoides, ou de uma baixa produção de espermatozoides, ou mesmo de alguma circunstância que possa ter acometido a mulher e que fez com que ela precisasse extrair os ovários, por exemplo, tumor nos dois ovários, e isso faz com que ela não possa mais, não consiga, faticamente, né, no mundo dos fatos, ela não consegue amadurecer esses óvulos, como acontece natural e normalmente uma vez por mês, e isso acaba levando à necessidade de que a inseminação, né, a fusão do gameta masculino com o gameta feminino se faça em laboratório, in vitro, como se costuma chamar. Pode ser o material genético dos próprios membros do casal. Vamos imaginar que os médicos conseguiram, antes da exclusão, né, da retirada dos ovários afetados por um tumor, por exemplo, que eles tenham conseguido produzir uma hipermaturação dos óvulos para especificamente retirá-los do corpo da mulher antes do descarte natural que vem com o período menstrual e tenham crioconservado esses óvulos, justamente para que, quando a mulher decidisse desempenhar a maternidade ou desenvolver um projeto de maternidade, ela pudesse fazê-lo por meio dessa técnica. E, portanto, o material genético do seu companheiro, do seu marido, ou da pessoa que vai ser o pai dos seus filhos, possa ser utilizado para fecundar in vitro estes óvulos que estão lá conservados. E depois, a implantação deste produto, né, do produto dessa fusão, do embrião, no útero dessa própria mulher. Isso leva, então, a um ganho técnico, né, uma evolução técnica que passa a permitir a pessoas que naturalmente não conseguiam desenvolver a gestação, a gravidez ou a inseminação propriamente ditas, que isso possa ser realizado com o auxílio dos médicos, dos biólogos, dos geneticistas. Isso, então, tem um impacto muito grande na atividade jurídica, no âmbito do direito de família. Nós precisamos começar a pensar sobre outras possibilidades que as ciências médicas foram colocando diante de nós, mas esse modelo que eu narrei aqui é um modelo que, por terem sido utilizados os materiais genéticos, né, as células reprodutivas dos membros do casal parental, maiores problemas não colocam, porque a ideia de paternidade biológica se preserva. O problema estará no avanço do uso dessas técnicas em outra direção, quando eu começo a me valer, por exemplo, de material genético de terceiros, né? As chamadas fecundações artificiais heterólogas, em que se usa ou o óvulo ou o sêmen de uma pessoa que é externa ao casal. Quando que isso vai acontecer? Quando a pessoa um dos membros do casal for infértil, quando ele não tiver produção, por exemplo, de espermatozoides, ou não tiver possibilidade de maturação dos óvulos, e nem tenha havido a crioconservação dos mesmos. Isso coloca uma dificuldade no âmbito interno, que no âmbito do direito internacional privado ganha também um aspecto relevante. Quando nós usamos o material genético de terceiros,
Eventuais exames de DNA que se venham a fazer dirão que a pessoa não é filha daquele pai ou daquela mãe. Mas essa constatação e a voluntariedade de se submeter a este procedimento de fecundação artificial heteróloga são suficientes para que, mesmo com a modificação daquela regra decadencial em 10 dias ou em 20 dias das ações negatórias de paternidade, que no Código atual passam a ser, no artigo 1000, segundo as disposições do artigo 1601 do Código Civil, imprescritíveis, né? É uma ação que, mesmo que eu saiba que não sou o pai biológico de uma criança, eu posso, aos 90 anos de idade, com meu filho com 60, 40, 50 anos, eu posso movimentar uma ação negatória de paternidade no sistema atual. Então, a verdade biológica acaba prevalecendo, em certa medida, com a decisão do nosso legislador de 2002, mas, me parece, não pode ser utilizada se o homem consentiu com a utilização de uma técnica de fecundação heteróloga, né? Fecundação in vitro usando material genético de outro homem. Não há possibilidade disso acontecer, segundo me parece. Quais são os problemas de direito internacional privado que nós assistimos neste modelo que as ciências médicas, genéticas e biológicas nos colocam? Nós temos, hoje em dia, algumas clínicas de reprodução assistida sediadas no exterior que solicitam e abordam pessoas do mundo inteiro, segundo parâmetros que eles manejam, levam em consideração, sei lá, aquilo que lhes parece ser um padrão de beleza, de saúde, ou seja lá o que for, e abordam, por exemplo, pelas redes sociais, pessoas que se enquadrem nestes estereótipos e oferecem às mulheres e aos homens a compra do material genético desses indivíduos. Remuneram para essa finalidade. Clínicas, por exemplo, em estados como o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que oferecem na internet, venha, nós precisamos do seu material genético. Você preenche lá um cadastro de características genéticas e também de saúde. Esse cadastro é avaliado e se eles entenderem que você se enquadra, eles marcam um período para você ir lá e fazer a doação desse material, né? O que para a mulher é sempre mais complicado, porque vai precisar haver uma estimulação hormonal para que ela produza o amadurecimento de vários óvulos ao mesmo tempo. Esses óvulos são retirados de forma cirúrgica e crioconservados e ficam lá à disposição de casais que precisem do material genético de terceiros, né? A mesma coisa acontece com jovens, com homens, e isso coloca uma questão adicional no âmbito dessa problemática no direito internacional privado. Porque se eu me valho de uma clínica de fecundação assistida no exterior, como é que, eventualmente, lá na frente, se o meu filho precisar, ou a minha filha precisar de uma doação, por exemplo, de medula óssea, e nenhum dos membros do núcleo familiar se mostre tecnicamente, né, geneticamente compatível com a criança, como é que nós vamos fazer para descobrir o paradeiro destes, indivíduos envolvidos com este procedimento, sobretudo doador, né? As legislações de alguns países são bastante mais restritivas ao acesso a essas informações do que outras. Em alguns lugares,
você não consegue saber essa informação nunca, jamais, em tempo algum. Em outros, essa informação pode ser fornecida por questões de saúde, e aí a própria clínica que recebeu a doação entra em contato com o doador e indaga, diz, olha, um dos filhos, uma das pessoas que nasceu com a doação do seu material genético, com a utilização do seu material genético doado, está com uma doença, e há um interesse da família dessa pessoa de que você possa fazer um teste de compatibilidade para ver se pode doar, por exemplo, medula óssea. Essa pessoa vai decidir, faço ou não faço. Se ela decidir fazer, isso não significa que vai haver uma aproximação entre os membros dessa relação eminentemente biológica. Não precisa existir. Outras vezes, isso vai ser exigido, eventualmente, pela legislação, não sei bem por que a legislação determinaria isso, mas a gente pode pensar que, em tese, isso seria viável. Ora, tudo isso coloca algumas questões de eventual e futura preocupação com a verdade biológica. Vou entrar com uma ação, não vou entrar com uma ação, vou reclamar a paternidade, não vou reclamar a paternidade, vou reclamar a maternidade, não vou reclamar a maternidade. Então, tudo isso traz uma série de dificuldades para o âmbito do direito internacional privado, semelhantes àquelas que eu já mencionei, na medida em que o nosso legislador não nos dá hipóteses e regras claras sobre esses assuntos. Entretanto, a legislação, que não existe, assistiu ou essa construção doutrinária que eu me referi, assistiram a uma nova evolução das técnicas de reprodução assistida, que é a utilização de um terceiro, não só eventualmente como doador, mas um terceiro que vai gestar, na verdade, uma terceira que vai gestar os filhos daquele casal que pertence ao projeto de parentalidade. É aquilo que nós temos chamado, no direito de e nas ciências médicas também, de gestação por substituição. Aquilo que popularmente no Brasil a gente conhece como barriga de aluguel, né? E que de aluguel não tem necessariamente algo, mas também agora conhecida como barriga solidária. A gestação por substituição é uma técnica que atende os interesses dos membros de um casal parental, né, que tem um projeto de parentalidade, quando não há um útero saudável e disponível para a gestação. Num casal heterossexual, por exemplo, se a mulher teve alguma dificuldade de saúde e precisou retirar o útero, por exemplo, uma endometriose muito avançada, ou se ela tem um útero infantilizado, um útero que não amadureceu na medida em que o corpo dessa mulher amadureceu, o útero, às vezes, é raro acontecer, mas acontece, é infantilizado, ele, quer dizer, ele não amadurece a ponto de conseguir desenvolver ali uma vida humana, ou então casais homossexuais masculinos que não têm, então, a possibilidade de gestar uma criança que possa representar a execução do seu projeto de parentalidade. Nestes casos, a barriga solidária ou a barriga de aluguel, né, ou mais tecnicamente falando, a chamada gestação por substituição, tem um interesse e uma importância muito grande. Só que existe entre as legislações dos diversos estados soberanos uma divergência bastante grande com relação aos permissivos. Isso vai desde um ordenamento como o brasileiro, que não tem norma jurídica nenhuma sobre a utilização da gestação por substituição. Nós temos normas deontológicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina,
que analisou estas situações e tomou algumas medidas para proibir os médicos de atuarem em casos que não se enquadrem nos permissivos éticos, nos permissivos deontológicos. Temos algumas disposições regulamentares do registro destas crianças, eventualmente, podemos ter, baixadas, por exemplo, pelo CNJ, e temos outras legislações de outros estados soberanos que dizem, por simplesmente, o seguinte: não pode. E entre esses dois intervalos, numa em que nada é legislado e outra que é de uma forma extremamente proibitiva, nós temos diversas matizes, que vão desde a possibilidade da realização de um contrato com alguém que não tenha vínculos de parentesco, desde que esse contrato seja gracioso, sem remuneração, em que os membros do casal parental, né, aqueles que têm o projeto de parentalidade, arcarão certamente com os custos de um pré-natal, com os custos de alimentação, de medicação, de exames e até do parto, mas a gestante não receberá nenhuma retribuição pecuniária. Ela só será indenizada dos custos dessa gestação. Já outras legislações admitem a celebração de contratos onerosos, em que ser gestante por substituição, ser gestante de substituição, pode se tornar, inclusive, uma profissão. Então, durante 9 meses, a mulher fica empregada, ela assiste à implantação do útero, ela recebe uma remuneração, que eventualmente pode até se estender para o período posterior ao do parto, por mais, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, eventualmente, isso vai depender do que a legislação admita e do que seja a vontade das partes envolvidas nesse contrato, e depois ela vai procurar um novo cliente, um novo casal que vai contratá-la e ela vai ter de novo esse período de remuneração. Então, tudo pode variar e varia imensamente. Por isso, nós passamos a assistir a um fenômeno que a doutrina francesa tem chamado de turismo procriativo. Uma busca por parte destes casais, desses estados onde a legislação é mais permissiva, mais aberta a realização deste projeto de parentalidade. Isso já esteve em alguns estados do leste asiático muito aberto, né? Muito facilitado. Depois, as legislações foram sendo endurecidas, foram sendo menos permissivas, às vezes até proibitivas, e isso deslocou o eixo desse turismo procriativo dessa região da Ásia para uma certa região no leste da Europa, né, nos países que compunham a União Soviética. Muitos deles têm normas bastante flexíveis e permissivas na utilização dessas técnicas, até o estado da Califórnia, onde você pode contratar mulheres para realizar essa atividade de gestação por substituição. O aspecto dos casais homossexuais veio à tona recentemente com o falecimento do humorista Paulo Gustavo, né, como nós sabemos, vítima de Covid-19, mais uma das vítimas brasileiras dessa tragédia anunciada por inação do governo federal, e uma pessoa que, juntamente com o seu marido, foi à Califórnia, desenvolveu uma gestação por substituição, contratando uma mulher. A gente viu as notícias recentes
relativamente à circunstância de uma das crianças ter nascido prematura, né, e ter necessidade de cuidados médicos relativamente intensos, por sorte e por intervenção médica, conseguiu se recuperar, se desenvolver, é plenamente saudável e está aqui no Brasil com o pai que sobreviveu. Esta circunstância das crianças nascerem no exterior e serem deslocadas para o estado de acolhida, né, para o estado de residência habitual dos pais, coloca inúmeros problemas de direito internacional privado. Nem tanto no direito brasileiro. Eu costumo sempre dizer que a circunstância de nós termos sido bastante inventivos na evolução da paternidade e da maternidade socioafetiva, permitem que nós reconheçamos desde logo o vínculo parento-filial com os membros do casal ou da pessoa singular que decidiu utilizar-se dessas técnicas com fecundação heteróloga, claramente, né, até porque não há um outro membro do casal, para ter a sua prole e desenvolver o seu conceito de família monoparental. Ora, se nós temos estas liberdades todas relativamente ao reconhecimento da filiação socioafetiva, é claro que casais brasileiros que tenham tido filhos no exterior, seja por fecundação homóloga, seja por fecundação heteróloga, em que quem trouxe a criança à luz foi uma outra mulher, né, uma pessoa que não pertence ao projeto de parentalidade, e essa mulher, porque atua profissionalmente, não reivindicou esta maternidade, e, por outro lado, quando se trata da chamada barriga solidária, né, é alguém que tem vínculos, normalmente, pelo menos é assim que as normas deontológicas brasileiras estabelecem, deve ter vínculos de parentesco com os membros do casal parental, então uma irmã, ou a mãe, né, a avó de uma das crianças, a tia de uma das crianças, ou mesmo uma irmã mais velha, podem eventualmente gestar esse bebê, e isso não, pelo menos é o que o legislador ético, médico, imaginou, isso não colocaria problemas no âmbito da disputa eventual pelo papel de pai ou pelo papel de mãe. Mas, a, especificamente no caso da gestação por substituição do papel de mãe, né? Mas, quando isso se faz em estados soberanos diferentes do Brasil, em que não exista essa limitação de grau de parentesco, a barriga solidária pode, eventualmente, porque não profissional, porque não remunerada, pode levar a uma circunstância em que essa pessoa pudesse discutir a paternidade, aliás, discutir a maternidade. Esse é, aliás, o enredo da novela que popularizou a expressão entre nós, Barriga de Aluguel, uma novela da Glória Pérez, né, em que a contratada para o exercício da gestação por substituição acaba reivindicando a maternidade da criança que ela traz à luz, e isso coloca ali uma disputa judicial que vai demarcando as fases pela qual a novela passa, até que no capítulo final, naquilo que seria um julgamento do Supremo Tribunal Federal, a decisão final se estabelece. Mas essa reivindicação, quando a legislação leva a limitações de ordem deontológica ou de ordem profissional, né, se assina um contrato prévio, é remunerada por essa atividade, isso deixa de colocar a possibilidade, pelo menos jurídica, de a disputa se estabelecer. Com relação à barriga solidária desempenhada por uma pessoa que não tenha vínculos prévios com o casal, isso coloca algumas dificuldades a depender da legislação de análise. Mas,
O ponto a que eu queria chegar não é nem esse, é um outro que alguns Estados soberanos têm enfrentado. A ausência dessa flexibilidade que o direito brasileiro alcançou em reconhecer a filiação socioafetiva e outros sopesamentos que nós fazemos aqui com relação a estes vínculos, tem produzido uma situação bastante complexa, eu diria até perto do ridículo, mas que, para o ordenamento jurídico considerado, faz algum sentido. Estou me referindo especificamente à situação de ordenamentos jurídicos que ainda dão uma conotação absoluta, absoluta, à presunção mater semper certa est. Mãe é aquela que traz a criança à luz. Há estados nos quais os seus nacionais vão ao exterior, são sobretudo estados europeus, vão à Ucrânia, por exemplo, à Letônia, outros países ali do leste europeu, realizam a técnica da gestação por substituição, pagam o salário daquela mulher, a mulher dá à luz a criança, o que acontece? O pai registra a criança como sua filha. Só que no consulado daquele país, né? No órgão da repartição consular daquele estado do qual eles são nacionais. A registrar em nome da mãe de intenção, ainda que ela seja dona da ação in vitro dos gametas, tenha utilizado o gameta dela, mulher que faz parte do projeto parental, mas que não deu à luz a criança. Isso faz com que o pai seja reconhecido desde logo como pai da criança e a mãe fique excluída dessa relação parento-filial, a menos que ela dê início a um processo de adoção do seu próprio filho. Vem sendo trabalhada essa questão em alguns países. Eu não estou mencionando por razões, vamos dizer assim, temporais, né? Porque eu sei que há projetos em andamento para mudar esse estado de coisas na legislação desses países, e, portanto, quem assistir daqui a alguns anos essa aula, se ela continuar lá no YouTube, nós vamos ter uma dificuldade aí, porque a pessoa pode falar, mas eu fui ver a legislação e ela não é assim. Então, estou me eximindo de mencionar qual é o país nesse momento. Para os alunos aqui que estão presencialmente, eu vou escrever no chat qual é o país onde isso tem acontecido nesse momento. Essa discussão toda gera uma circunstância aí um tanto quanto complicada, não? Se a gente parar para pensar. Como assim a própria mãe biológica, socioafetiva, porque ela que tem a intenção de ser mãe, não pode ser a mãe registrária, não pode constar no registro do nascimento como mãe? É um exagero na consideração dessa presunção mater semper certa est, que vem de um período em que, claramente, mãe era quem dava a luz, porque a gente só tinha o método natural para desenvolver essa maternidade, e, mais do que isso, mesmo quando a ciência avança um pouco e se procede à chamada inseminação artificial, né? A inseminação artificial se faz com a implantação, ainda que se utilize material genético de terceiro, se faz com a implantação dos gametas fecundados, né, dos embriões, no útero da mulher, que vai trazer as crianças à luz e que, portanto, vai ser a mãe sempre certa, que vem desde o direito romano. Perdão. Tudo isso, então, para dizer que existem dificuldades bastante grandes no trato dessa temática,
no que tange, portanto, a relação, perdão de novo, a relação parento-filial, e quando eu falo parento-filial, eu estou me referindo às relações entre pais, sejam eles, entre genitores, sejam eles um homem e uma mulher, seja apenas um homem, seja apenas uma mulher, nas hipóteses de gestação, aliás, de estabelecimento de famílias monoparentais, seja dois homens ou duas mulheres na constituição de famílias homoafetivas, como se costumou chamar aqui no Brasil. Essa circunstância toda, então, coloca essa série de dificuldades no âmbito do direito internacional privado, mas eu preciso dizer que aqui no Brasil, me parece, nós temos uma gama tão grande de possibilidades desenvolvidas pelo direito material que os problemas de direito internacional privado aqui pouco ou quase nada refletirão. Se um casal brasileiro for fazer um projeto de parentalidade num país, isso aconteceu, volto a dizer, no caso do humorista Paulo Gustavo e do seu marido, isso levou a uma não dificuldade no reconhecimento da relação parento-filial pelo consulado brasileiro, onde provavelmente essas crianças foram registradas, para poderem trazer para o Brasil, e o reconhecimento feito pela autoridade consular obviamente se estende e tem validade em todo o território nacional, ainda que depois alguma questão pudesse se colocar no judiciário, no registro civil, etc. Tá bom? Então, o que eu tinha para dizer com relação à paternidade e à maternidade biológica era isso. Na semana que vem nós vamos conversar sobre as adoções como forma de constituição de vínculo parento-filial.